Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar olhando esse curso, mas hoje nós entramos nos módulos de mão na massa. Então hoje eu quero passar algumas dicas e algumas táticas para vocês treinarem na bexiga. Tá ali o nosso boneco bexiga com os desenhos de perfil e barba preparado. Então eu quero mostrar para vocês como vocês vão fazer a colocação da lâmina novamente no navalhete e como você vai manusear esse navalhete. O balão é a melhor opção para você começar, ao invés de já ir direto para a pele do seu cliente, porque ali você vai ter mais destreza e vai poder perder o medo de segurar e a posição de segurar, mas eu vou fazer as formas corretas como se fosse uma pessoa, porque mesmo o balão estando na mão, você não vai pegar de qualquer jeito. Vamos lá, meus amigos, vou aqui ensinar vocês a preparar o navalhete, primeiramente. Então, o nosso navalhete, que eu apresentei na aula anterior, e está aqui uma lâmina. Eu compro dessa lâmina aqui, que ela já vem dividida, mas você pode comprar da que vem inteira e dividir ela ao meio, isso não faz a diferença. O que faz diferença é ser uma boa lâmina, tá bom? Então eu vou colocar aqui, peguei um pouco de shave cream ali. Eu indico vocês que estão começando, que não tem ainda noções dos limites a seguir, procura um shave no mercado que seja em gel, seja transparente, que aí você passa ele na pele e ainda você consegue enxergar as linhas por trás do produto. Mas no caso aqui eu vou trabalhar com esse shave aqui, porque eu já tenho um pouco mais de noção e destreza de até onde são os limites que eu posso chegar. Então vou colocar aqui a nossa lâmina no navalhete e vamos iniciar o processo. Como esse não é aquele navalhete de engate rápido, então eu não preciso quebrar as pontinhas que tem aqui, eu posso colocar ele direto. Aqui eu consigo colocar ele direto no aparelho. Como vocês podem ver, ele tem um limitador, que são essas bolinhas que eu já apresentei para você aqui. Então a lâmina ela fica no tamanho exato necessário para fazer o corte. Então eu só vou fechar ela aqui e fecho a gavetinha aqui para travar a peça e ele está pronto para o uso. Ó. Esses navalhetes que tem essas bolinhas são bons por isso, porque você não deixa a lâmina muito exposta. Quanto mais exposta a lâmina fica, mais agressivo é o corte. Então se atente a isso também. Se você deixar ela muito para fora, ela vai cortar muito mais. Então você corre o risco no início de ferir o seu cliente com dar ali um golpe ali muito profundo na pele do seu cliente. Então se ele tiver desse tamanho aqui, a lesão será menor, se acaso ocorrer, né? Esperamos que não ocorra. Mas eu vou mostrar outro macete aqui para colocar, porque isso aqui também às vezes é um pouco difícil para quem está começando, por causa das peças elas serem escorregadias. Então às vezes você vai tentar colocar e ela não vai se encaixar na primeira. Na hora que você for fechar a gaveta aqui, ela vai começar a deslizar a lâmina. O que você pode fazer? Com o mesmo shave que está na sua mão, ó, você pega um pouquinho só e aplica ali aonde vai a lâmina, tá vendo? Aplica só um pouquinho, só para ele segurar a lâmina no navalhete. E aí você só vem, coloca por cima aqui, ele já gruda, ó, e a lâmina fica firme lá, fica fixa, ó. Não tem risco de soltar. E aí você pode vir para fazer o manuseio e fechar o navalhete sem perigo nenhum. Ele já está no sítio certo, no lugar certo. Olha lá. Um macetezinho aí para vocês colocarem a lâmina com mais facilidade, tá bom? Então vamos lá pro nosso boneco, que ele tá cabeludo, gritando, pedindo socorro. Eu tentei deixar o nosso cliente ali paradinho ali na cadeira, mas o alcance estava muito longe da câmera, então eu preferi pegar ele na mão e vou fazer ele mais próximo à câmera e também vai ficar melhor a visibilidade aí para vocês, tá bom? Esse é o nosso cliente, o Help 2025.
e nós vamos cuidar dele, porque como vocês podem ver aí, ele tá barbudo e o perfil dele tá todo desalinhado. Esse contorno de azul é as linhas limites, que nós identificamos como as linhas do rosto, da barba, da conexão entre o cabelo e a barba, até essa parte aqui. Não fiz muito bigode não, vou passar por cima. A parte de baixo aqui é essa parte que a gente acaba fazendo na linha e sobra aqui para poder navalhar, tá bom? E a parte do perfil frontal geralmente é a parte em cima, quando o seu cliente disser que você pode fazer. Não chegue fazendo, porque tem muita gente que não gosta. Pergunte antes se ele gosta de desenhar o perfil. Se ele disser que gosta, então você vai fazer esse contorno. Esse aqui você até pode chegar fazendo, mas evita muito em pessoas que têm grandes entradas, como a minha. Deixa o mais natural possível e começa o contorno a partir daqui. Beleza? Então vamos lá. Vou começar por essa parte de cima aqui. Eu vou passar pego um pouquinho do shave e vou passar aqui aonde eu passei a caneta preta. Ó, passo todo no contorno onde está a caneta preta. Ó, essa é a importância de você ter um shave aí que seja transparente, porque você tem a visibilidade do seu limite. Então, com o nosso navalhete em mão, vamos abri-lo com muito cuidado para não nos cortar e também não deixar cair. A posição do navalhete é nesse formato, sempre entre o dedo, o penúltimo e o último dedo, vai o cabo para nos dar suporte. E aqui também tem a ergonomia, como tem nas tesouras e nas máquinas. Isso aqui é um apoio para o dedinho mesmo que fica atrás. Então você engata aqui da melhor forma possível e aí você tem um bom manuseio do navalhete, tá bom? Posições para você ter firmeza no seu trabalho. Esses dois dedos aqui, esse daqui, o dedinho vai segurar o cabo e esses dois dedos aqui vão ser os dedos de apoio. Quanto mais apoio você tiver, melhor é para você fazer o movimento. Então, ou seja, se você vier aqui sem apoio, o movimento fica solto. Mas se você encostar o seu dedo na cabeça do seu cliente para poder fazer o navalhado, ó, vê que você já tem outro apoio para poder fazer. Então, com esse apoio, tanto aqui quanto na barba, se você apoia, encontre uma parte do rosto do seu cliente que você pode dar apoio, não vai enfiar o dedo no olho do homem, senão ele vai dar um grito. E aí você tem esse apoio de manuseio. Ó, vê que com esse dedo você consegue alavancar bem a sua mão, ó. Se você tiver esse apoio, agora se você tiver solto, ó, se você não tiver muito controle na mão, aqui você acaba ou invadindo o espaço que você não pode invadir, que são as linhas que você demarcou, que é o desenho já efetuado da barba, ou você pode correr o risco também de cortar o seu cliente. Então, opte sempre por colocar o dedo de apoio para você ter essa alavanca aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Passado o shave cream aqui, ou o shave da sua preferência aí, então nós vamos limitar o nosso espaço. Eu vou começar aqui. E aí você vem só limpando. Ó. E nós vamos limpar mesmo só o que tá preto, que no caso aqui é cabelo de sobra do nosso cliente. Boa? Ó, esse é o teste que você vai fazer. Esse teste é muito bom você fazer porque vai te dar um controle, vai te dar uma segurança. A hora que você estiver diante da situação real, isso aqui vai ser uma bagagem excepcional para o seu atendimento. Então não deixe de treinar a posição correta do navalhete, não deixe de treinar a alavanca. Pegue aí um navalhete aí, mesmo sem lâmina, e vai treinando a alavanca. Pare, pegue na sua mão, faz como se você estivesse fazendo a barba mesmo no seu dedo, vai treinando. Isso tudo que eu tô te falando aqui foi o que eu fiz quando eu comecei. Eu também treinei no balão,
E nos meus tempos ociosos, que eu tava com as ferramentas, tanto com a tesoura, que eu também vou ensinar um outro macete com a tesoura, quanto com o navalhete, eu simulava que eu estava cortando para me familiarizar com o equipamento. Isso é muito importante. E aí você vai fazendo bem devagarinho, nada de correr, não precisa ser rápido, porque agora é o momento em que você precisa mesmo entender o movimento. Você tem que entender o que você está fazendo. Não é executar, não é só executar. Você precisa entender por que você está passando o navalete aqui, por que o navalete nessa posição ele corta de um jeito, por que ele corta de outro. Se eu pressionar muito aqui, eu vou cortar o meu cliente? Não, aqui é uma pele mais rígida, é uma pele que eu posso colocar mais pressão, mais força. Então você precisa entender tudo isso para que você possa fazer um excelente trabalho aí e não ferir o seu cliente, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês na barba como se faz. Então vamos lá para a barba agora. A barba não tem segredo, é a mesma coisa, só que tem as dificuldades e os obstáculos das curvas. Tem essa curva aqui do maxilar, tem a curva do queixo, tem a curva entre a pele e o lábio, tem essas curvas aqui próximo à orelha aqui, então são todos os obstáculos que você precisa passar. Aqui na parte frontal é uma parte mais direta, então você consegue levar ele com mais facilidade, mas aqui você precisa ter um pouco mais de atenção e dosar a pressão, a força que você coloca, que você empenha no navalhete, tá bom? Então vou passar aqui o shaving. Vou fazer as duas propostas. Se ele fosse remover a barba ou se ele fosse só desenhar ela, os contornos. Você fez o contorno aqui com a máquina, o azul é o contorno que você fez com a máquina e sobrou a barba, o restante que é para ser eliminado, que são esses pretos aqui, tá bom? Então vamos lá. Empunhadura do nosso navalhete se mantém na mesma posição, do mesmo jeito. Alavanca na mesma forma. Então você vai, se for para remover a barba por inteiro, você vai achar um ponto de equilíbrio que você consegue colocar lá o apoio do seu dedo e vai vir puxando a barba, puxando o navalhete para ir removendo toda essa barba. Vai removendo. Aqui tem uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. O pelo é ideal que você note para que lado ele está indo, para que você possa cortar ele de uma forma que não vai ferir o poro. Um exemplo na minha barba. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Um exemplo na minha barba. Vê que os pelos da minha barba ela vai para lá. Então, se eu vier direto contra eles eu posso ferir o poro nesse primeiro momento de limpeza. Depois que depois que eu fizer o escanhoamento, que é vir contra esse pelo, aí eu posso ir com mais propriedade quando ele estiver mais curto. Mas nesse momento que ele está um pouco longo, é viável que você venha sempre ou direto nele ou a favor dele, para você só limpar ele primeiro. É como se você tivesse desmatando mesmo, abrindo caminhos. Então eu vou fazer uma limpeza aqui primeiro, vou fazer uma limpeza, tirar todo esse excesso e aí depois eu venho com o escanhoamento para poder remover com mais precisão esse pelo. E é onde eu deixo o espaço totalmente limpo. Na parte de baixo, que como você já fez a limpeza com a máquina, então ele tá como tá os meus aqui agora, muito pequenininho, que é essa parte aqui. Então se você quiser fazer um escanhoamento, o que é o escanhoamento? É você ir contra o pelo, você fazer o corte contra o pelo. No meu caso aqui, como a minha barba vai para lá, o escanhoamento dela é para dentro, sentido a boca. Então eu posso fazer isso, porque como ele tá menor, então eu consigo identificar uma forma de não agredir tanto o poro do pelo, tá bom? Então aqui eu só vou fazer mesmo a remoção
daquilo que a máquina não tirou por completo. Ó. E é sempre assim, devagarinho, sempre com apoio. Nunca se esqueçam do apoio, porque é o apoio que vai te dar um bom manuseio. E é isso. A gente consegue fazer aqui a limpeza e também fazer e isso você pode identificar sempre com o seu cliente. Se você vê que você consegue fazer um escanhoamento dele com o rosto reto, você faz. Se não, se você precisar, ele vai estar posicionado assim, você só pede para ele virar um pouquinho o rosto e você faz o escanhoamento assim, ou você vem um pouco por trás dele, no caso se ele estiver deitado assim, você vira o rosto dele assim um pouquinho e vem daqui de baixo para cima, ó, olha só, o meu apoio, o meu dedo de apoio tem que estar sempre ali, então eu venho e puxo até o meu limite. O limite é onde eu construí a linha da barba, então eu venho fazendo esse escanhoamento, ó, eu venho puxando, ó, de forma devagar, não precisa ser rápido, sempre devagarzinho, sempre devagar até a linha limite, pronto. Esse treinamento você precisa fazer antes de jogar mesmo de verdade, porque é assim que os grandes campeões fazem, eles treinam antes de jogar. Evita agora nesse primeiro processo de aprendizado, encurtar fazendo assim, porque aqui você corre o risco de cortar o cliente. Quando você já tiver uma certa destreza do processo, você já estiver entendendo, você vai ver que esse movimento aqui também vai te ajudar, mas evita muito fazer isso agora, porque se você não tiver controle da navalha, você vai cortar o cliente, que é fazer esse movimento aqui, ó, um movimento mais diagonal, ó. É um movimento que você pode fazer quando você identifica que o pelo, no meu caso aqui, o pelo está indo para trás, mas eu quero fazer o navalhado para frente, então eu faço ele meio puxando para o lado que o pelo está crescendo. Então eu vou fazendo esse movimento assim. Evita um pouco fazer isso, faz mais direto, mesmo que não tire tudo, que você tenha que depois escanhoar, mas faz o movimento direto, com apoio, tudo certinho, do que você evita fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, quando você já tiver firmeza, já conseguir trabalhar bem o navalhete na sua mão, aí você pode fazer o movimento que você achar melhor. Beleza? Então eu espero que vocês tenham aí entendido. O Help 2025 tá aqui, meia barba e meio perfil. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que eu vou responder um por um. Vai ter os meus contatos direto, você vai poder falar comigo e a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida aí que eu não falei ou que você já está pesquisando, pode deixar nos comentários aí também que eu vou responder, tá bom? O teste do balão é muito importante você fazer, por quê? Porque o teste do balão mostra até que ponto você feriria o seu cliente, até que ponto você chegaria a cortar a pele do seu cliente. Então, se você está fazendo um movimento e pôr muita pressão nele, o balão vai explodir. E aí você sabe que ali você teria feito um belo corte no seu cliente, mandado ele para casa com presente e um desconto de 50% em produtos e serviços na próxima demanda, se ele voltar. Abraço.